Você quer estudar fora, mas você não tem ideia de por onde começar ou quais documentos você vai precisar nessa jornada? Então senta, pega papel e caneta, porque isso aqui vai ser uma conversa importante, tá? Porque eu já passei por esse processo, eu já ajudei centenas de alunos a também serem aprovados em universidades fora. Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Papéis, documentos que você vai precisar, o que é obrigatório, o que não é obrigatório e como fazer, como passar por esse processo de aplicação para universidades no exterior. Oi, estudiosos! Eu sou a Ariane Yasmin, caso a gente ainda não se conheça, fundadora da Estudos Sem Fronteiras, e hoje a gente vai conversar sobre esse tópico que é me perguntado todos os dias na minha DM lá na rede vizinha. Então eu acho que vale a pena a gente sentar e conversar sobre isso aqui no YouTube, porque é um tópico que dá muito conteúdo. Então vamos lá! Esse é um tópico que a gente pode inclusive dividir ali em 3 blocos. O primeiro seria sobre documentos base que todo mundo precisa fazer, independente do nível de ensino que você quer entrar, para poder estudar fora. Depois a gente já entra num patamar que são de documentos mais estratégicos, então vai variar se a universidade ou se o lugar onde você está aplicando pede aquele documento ou não. E aí as comprovações de idioma, que também vão variar conforme o país e o nível de ensino que você estiver tentando entrar. Então vamos para o primeiro ponto, que são os documentos base. Nele a gente vai encontrar históricos, assinaturas e alguns apostilamentos, assim como traduções também. Então vamos por partes. Aqui eu tenho comigo documentos que eu fiz na época que inclusive eu estava entrando na graduação aqui na Espanha. Isso me deu até uma certa nostalgia. Porque o que acontece? Determinadas documentações vão ser obrigatórias para você entrar em universidades em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer entrar numa graduação fora, você precisa obrigatoriamente ter terminado o ensino médio e estar com o teu histórico em mãos para poder anexar na tua aplicação. E aí, se você estiver entrando da graduação para um mestrado, o cenário já é um pouco diferente. Se você tiver 6 meses faltando entre a apresentação do TCC e finalização do último semestre, você já consegue aplicar enviando aí uma declaração da tua universidade para a universidade que você estiver aplicando, dizendo que você já está realmente terminando o curso. E aí você consegue aplicar sem ter terminado oficialmente ainda. Mas são cenários diferentes e, lógico, você tem que entender o que vale ali para o país que você está aplicando também. Quando você já tiver esse histórico em mãos, você vai necessariamente precisar fazer 2 coisas. A primeira delas é a tradução. Ela precisa ser uma tradução juramentada, que nada mais é que um oficial. Você não pode sentar na tua casa, entrar no ChatGPT da vida e fazer a tradução. Ela não pode ser simples, ela tem que ser feita por um tradutor oficial. E aí essa tradução oficial vai ser aceita pelas universidades. E junto a essa tradução, normalmente eles pedem um documento chamado Apostila Diária dos Documentos. Então, nada mais é do que uma convenção internacional que valida aí a certificação de documentos em mais de 140 países, tá? E o Brasil é parte dessa convenção. Então, nada mais é do que eles darem um certificado que vai colado atrás, assim, e que vai dizer que o seu documento realmente é válido, que você realmente estudou naquele lugar e que não foi um documento falso. Tá? Então, é basicamente essa a definição para que você possa usar esse documento no exterior. Então, a apostila diária ela vai vir normalmente na parte de trás do documento e aí ela vai basicamente ter um QR Code onde eles vão conseguir ler e confirmar que aquele documento é verídico e que você realmente estudou naquele lugar e que você não está tentando fazer um documento fake para apresentar ali na hora da aplicação. Então, vale lembrar que no primeiro momento você precisa de um histórico ou do diploma, tá? Esses documentos precisam ter uma tradução e essas traduções, assim como os originais, precisam estar devidamente legalizados através da nossa queridíssima apostila diária, que eu acredito que é uma das coisas que eu mais recebo na minha DM falando: Ari, mas o que é isso? Então, é basicamente essa autorização aí para você poder usar os documentos fora do país. A partir desse momento, a gente já vai entrar em outro tópico que são os documentos mais estratégicos. E aí a gente já vai estar entrando num pilar um pouco diferente, que são as cartas de motivação, cartas de referência e currículo, tá? Então isso são coisas super importantes e que vão variar conforme o país
e conforme o nível de ensino que você está entrando, tá? Então, primeiramente, vamos conversar sobre as cartas de motivação. Primeiro de tudo, já quero te falar, a carta de motivação não é um lugar para você despejar a tua história triste, porque história triste cada um tem a sua, tá? Então aqui é um lugar para você utilizar realmente a narrativa de quem é você, isso é super importante, porque querendo ou não, você precisa vender ali teu peixe para a universidade, mas você também precisa entender que é uma ideia do quem sou eu, de onde eu vim, aonde eu estou hoje e para onde eu quero ir. Então, você precisa conectar tudo isso sobre a sua história em relação a como essa universidade ou como essa bolsa, esse programa em específico, ele se conecta com tudo isso que você está contando na carta. E eu, inclusive, te digo de antemão que eu já vi pessoas que tinham notas altíssimas, mas que não sabiam escrever e ter uma narrativa bem construída sobre a própria história e que por isso não conseguiram vagas. Então, assim, nesse momento, às vezes é muito mais válido você ser um aluno mediano, mas que saiba trabalhar a tua trajetória e explicar o porquê daquele curso, do que um aluno nota 10, mas que não sabe ter essa desenvoltura na hora de vender o próprio currículo ali, a própria história para a universidade. O segundo ponto são as cartas de referência. Nela, a gente já vai pedir para o professor ou para o responsável de estágio que estava ali supervisionando colocar outras características que vão ser mais sobre quem é você trabalhando em grupo, qual é a tua capacidade de liderança, de autonomia, quais são as tuas skills mais analíticas. Isso também é muito importante e aí com isso o avaliador vai conseguir entender quem é você através da sua carta de motivação, mas como os outros te enxergam também ali através da carta de referência. Tudo isso que não estiver expresso nessas duas primeiras cartas, você já passa, sem dúvida nenhuma, para o teu currículo, tá? Então, vale lembrar, por favor, não use as atrocidades que a gente tem lá no Canva para fazer currículo. Diversos países têm modelos muito estruturados e muito bem definidos de como você deve se apresentar. Então, eu diria, dá uma olhada, se você está aplicando aqui na União Europeia, no CV Europass, tem inclusive uma plataforma deles que é online, é gratuita, que você entra e faz o teu currículo no formato europeu. Se você está aplicando para Estados Unidos, Canadá, busque exatamente qual é o modelo deles, tá? Inclusive busca se você precisa enviar só o currículo, se você precisa jogar uma cover letter, o como você deve se apresentar para aquela instituição ou para aquela bolsa. No momento que você conseguir alinhar muito bem a tua carta de motivação, as tuas cartas de referência e o teu currículo, você vai passar de ser o que a gente chama no mundo das aplicações de turista acadêmico, que é aquela pessoa que assim, ela tá ali aplicando para muita coisa e tentando tudo ao mesmo tempo, mas sem saber exatamente por onde ir. E aquele negócio, se você tá aplicando e caminhando sem ter um objetivo, no final qualquer coisa vale. E não é assim que você tem que tratar as suas aplicações, porque querendo ou não, isso vai definir o teu futuro. E a partir do momento que você tem estratégia em como você está montando essas documentações, você passa a realmente ser um candidato que as universidades vão querer ter lá dentro. E isso é um diferencial gigante. Porque no final das contas, você tem que parar para pensar o porquê que eles iam te escolher entre 120 outros candidatos. Qual que é o teu diferencial? Então, você entender muito bem quem você é, também te ajuda a conseguir construir essa narrativa mais congruente para as universidades. E o nosso último bloco, que eu acredito que inclusive é um dos mais importantes, é preciso de um certificado de idioma para poder aplicar ou não? E a resposta, honestamente, é depende. Por quê? Vai depender do nível de universidade, do nível de curso que você está aplicando. Então, se eu estou entrando numa graduação, num mestrado, num doutorado ou num intercâmbio, vai variar bastante. Mas já te adianto, tá? Porque por experiência e por ter tantos alunos estudando em vários lugares do mundo, é que, normalmente, se você está entrando numa graduação, o B1, ele costuma ser ali o suficiente para a entrada. Mas se você estiver entrando num mestrado para cima, você precisa assim, do B2 no mínimo, tá? Então o B2 ele já consta como intermediário avançado. Mas para pensar por uma outra perspectiva, porque eu acho assim, que às vezes a gente leva o certificado de idioma muito como uma parte burocrática, mas eu vejo muito o outro lado, principalmente por uma experiência que eu tive pessoalmente no meu primeiro intercâmbio na Alemanha, que é, você precisa saber o idioma.
Quando eu cheguei na Alemanha para fazer o meu intercâmbio era durante o ensino médio e eu ainda estava chegando lá para aprender o idioma. Esse era o intuito da bolsa que eu tinha ganhado. E eu passei um ano estudando high school na Alemanha. Só que assim, eu não sabia uma palavra de alemão antes de chegar lá e foi literalmente assim, os primeiros meses foram os piores da minha existência. Por quê? Eu tinha enxaqueca todos os dias. Eu chorava horrores porque eu não conseguia entender, eu não conseguia me comunicar e aquilo me agoniava no nível que eu passava mal. Então, assim, eu não te desejo isso, eu te desejo uma boa estrutura, que você chegue e levando em consideração que você não vai estar aqui para aprender o idioma, você vai estar aqui para se tornar um profissional e estudar naquele idioma. Então, você precisa entender o que está acontecendo, principalmente porque a gente está falando de um vocabulário um pouco mais acadêmico. E, inclusive, eu já vi casos aqui na universidade onde eu tô mesmo, que a pessoa vem sem saber nada do idioma e, assim, de 6 matérias, consegui aprovar uma no semestre, porque querendo ou não, uma adaptação, porque é outro país, mas você não conseguir acompanhar o idioma é uma coisa muito sofrida, te dá uma frustração muito grande. Então, quando eu aconselho vocês em relação a se preparem sobre o idioma, não é sobre isso aqui. Isso aqui é um pedaço de papel. Mas é você conseguir se comunicar, você conseguir fazer um contrato com uma imobiliária, você conseguir ir na secretaria e resolver as suas dúvidas. Isso é muito mais importante, tá? Mas óbvio, se você vai ter que fazer a prova para mostrar para a universidade que você tem esse conhecimento, se prepare aí com pelo menos uns 6 meses de antecedência. Fique atento, porque as datas, assim, do vou fazer a prova, fiz a prova e o resultado, às vezes quando a gente tá falando de TOEFL ou de DELE, eles levam um certo tempo, então fique atento a quando você precisa também enviar essa documentação para a universidade para não ter perigo de você perder algum prazo. Isso também é super importante nesse momento de juntar todos os documentos para poder enviar para as universidades. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre documentos que você precisa para estudar fora. Eu indico que você realmente sente, estude, se dedique a esse processo e faça que ele seja válido e no próximo ano acadêmico você esteja estudando aqui fora, porque querendo ou não, é algo que leva tempo, dedicação, mas que vale muito a pena. E se você precisar de auxílio especializado para poder aplicar para as universidades no exterior, não deixe de entrar em contato com a gente na Estudos Sem Fronteiras, porque a gente está preparado para pegar na tua mão e literalmente só te largar o dia que você estiver estudando aqui fora. É isso, um beijo, estudiosos, e nos vemos no próximo vídeo.